Principalmente para o investidor brasileiro que gosta do terreninho, quer construir as kitnet para viver de aluguel e às vezes não tem todo esse dinheiro ainda para... Muito bem-vindos a Investir e Coçar, o canal mais gostosinho que fala sobre finanças, bolsas de valores e como ganhar dinheiro aqui na internet para que você possa começar a investir. E recentemente aconteceu o que, Brasil? Deu uma puta treta com o velho Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Uma treta não tão perene assim, o bagulho ficou azedo pro lado do velho Barsi, também deve estar cagando para o que todo mundo fala. Mas o que ele falou foi o seguinte, que os fundos imobiliários são um conto do vigário, que seria uma enganação os tais dos fundos imobiliários. Mas será que você, do outro lado, que investe em fundo imobiliário, foi enganado durante todo esse tempo e o pessoal do lado de cá só quer te enganar? Ou será que os fundos imobiliários, de fato, são uma boa alternativa? Então, vou contar para vocês um pouquinho dessa treta e alguns pontos prós e contras dos fundos imobiliários e se o velho Barsi está certo ou não. Vou contar para vocês lá no final. Antes de a gente seguir pro vídeo, queria já pedir para vocês deixar o like gostosinho aqui, um comentário também topzera pro Japão e o que você achou, se você viu dessa treta com o velho Barsi, se você, do outro lado, investe em fundo imobiliário ou não, Brasil. O velho Barsi já é das antigas, então, por exemplo, ele não diversifica o seu capital em alguns lugares do universo, como fundo imobiliário ou ações no estrangeiro. Isso porque ele sempre conseguiu fazer do jeito bom aqui na Bolsa de Valores brasileira e, obviamente, a cabeça dele, em time que ganha não se mexe. E aí ele não mexe na carteira dele no quesito de diversificar a classe de ativos, porque já que isso sempre funcionou, sempre está funcionando e, para o caso do velho Barsi, sempre funcionará, porque tá tão grande que ele está na categoria quase too big to fail, junto com os grandes bancos dos Estados Unidos. Só que, Brasil, os fundos imobiliários têm evoluído muito nos últimos anos e apresentam uma classe muito topzera, principalmente para o investidor brasileiro que gosta do terreninho, quer construir as kitnet para viver de aluguel e às vezes não tem todo esse dinheiro ainda para poder começar um projeto de construção de casa, comprar a vilazinha, comprar um terrenozinho e também é inteligente o suficiente para não gerar o fator principal de corrosão do patrimônio do investidor brasileiro, que são os juros que jogam contra, os juros malvadão, né? Quando você faz o financiamento, ele vai ali te abocanhando todo o seu lucro, de repente está investindo em alguma outra coisa, porque do lado de cá eles correm muito mais rápido. Então, para o investidor, principalmente o investidor pequenininho ainda, Brasil, gosta do fundo imobiliário, porque ele consegue ser acessível, você compra uma cota abaixo de R$100, em vários fundos hoje que estão descontadíssimos. Inclusive, tem vários vídeos que eu utilizei a planilha da EQI, que é aqui do Eu Quero Investir, de fundos imobiliários. Aqui você consegue achar todos os fundos imobiliários, classificar por dividendo, por preço, valor patrimonial, que é uma das principais métricas para você analisar o fundo imobiliário. Isso quer dizer que se o preço sobre valor patrimonial, que é quanto vale todos os imóveis aqui bonitinho, estiver abaixo de 1, você consegue comprar um fundo imobiliário descontado. Se o fundo imobiliário, por exemplo, valesse R$100 mil todos os ativos, você conseguiria comprar ele hoje por R$60 mil. Para quem serve os fundos imobiliários, né, Japão? Para quem gosta de renda mensal ou para quem tem a necessidade de ter renda mensal, além também de uma diversificação de patrimônio. E se engana muito quem pensa que fundo imobiliário não gera valor. Porque ele gera valor sim, porque a terra é um bagulho escasso. Talvez a gente não viva para ver isso, na verdade, porque acho que tem bastante terra por aí ainda. Então o valor agregado que traz o fundo imobiliário é bastante grande, principalmente em grandes regiões como São Paulo, por exemplo, onde um metro quadrado fica cada vez mais caro. E esses fundos imobiliários, que é distante muito da realidade do pequeno investidor, nunca conseguiria comprar uma laje corporativa na Faria Lima, por exemplo, ou nunca conseguiria comprar um shopping na Faria Lima, por exemplo. Então, tem milhões de coisas a favor dos fundos imobiliários. E o ponto que o velho Barsi pegou, que foi a taxa de administração, é quase igual, ou pelo menos é transparente em relação aos fundos imobiliários. Já que, e aí todo mundo está falando dessa treta da Nubank, que eu acho que é o caso mais emblemático que a gente tem, a diretoria é paga de um jeito também, né? Os custos da empresa são pagos também. Todos eles, obviamente, saem da empresa porque eles são despesa. E aí fica naquela intransparência. Na verdade, é zero claro
quanto os caras ganham e se merecem ter ganho tanto. Pelo menos o fundo imobiliário ali tem regras bonitinhas. De qualquer forma, também 95% dos lucros são distribuídos para o acionista em forma de dividendos, e isso é muito topzera, e como eu falei para vocês, é mais transparente do que uma empresa que a gente nem tem ideia de fato do que acontece. Dá para você ver? Dá para você ver, é só olhar trimestralmente quanto é que cada um ganhou, mas o investidor pessoa física não vai olhar isso, eu tenho certeza absoluta. Pelo menos lá de cá ele tem a certeza que vai ter 95% dos lucros distribuídos para os acionistas. Agora, Brasil, um ponto que pega e talvez não caiba um cara, não tem liquidez. Então, de repente, você coloca uma ordem lá na pedra, né? Você quer comprar um fundo imobiliário por R$10 e lá de cá não tem ninguém querendo vender para você por R$10. Diferente da maioria das ações, onde esse mercado é muito mais fomentado e tem gente do outro lado querendo vender ou comprar ativo toda santa hora e é todo santo preço. Então, no escritório, por exemplo, se tem uma ordem de R$100 mil em fundo imobiliário, a gente tem que botar um robozinho vendendo ordem de 2 em 2 cotas para não afetar o preço da cota, tanto na hora de comprar, tanto na hora de vender. Vocês sabem que o japonês hoje está uma conta de cliente em cima de R$10 milhões e esses caras é difícil a gente desfazer ou montar uma posição muito grande nos fundos imobiliários, justamente por causa dessa falta de liquidez, tanto para compra quanto para venda. Mas cabe sim em carteiras determinadas esse tipo de investimento. Então não desconsiderem, pelo amor de Deus, do fundo imobiliário da sua carteira. Principalmente, como eu falei para vocês, se vocês querem a certeza de uma renda mensal bonitinha. Essa renda mensal também, cuidado, que ela pode variar. E por isso que é importante você, além de ter fundos de qualidade, né, olhar bonitinho, está descontado, não está, comprar bem, você tem que olhar a qualidade dos imóveis e diversificar também dentre as classes de fundos imobiliários. Além disso tudo, hoje você consegue mais diversificar também através de REITs, que são fundos imobiliários, não são fundos imobiliários, tá? São primos dos fundos imobiliários negociados lá nos Estados Unidos e que tem imóveis no mundo todo, além também de diversificar mais setores do que aqui no Brasil, tá bom? Então acredito eu que o velho Barça, ele falou isso aí, né? Acho que não foi do fundo do coração dele, acho que ele deu um soluço ali, acho que apertaram ele na entrevista pro Valor, ele acabou soltando isso, que é um cara do tamanho do Barça, ele influencia muito, muito o mercado e todo mundo ama o velho Barça. Então o velho Barça é o mais fofolete dos investidores que não falou com alguma intenção, porque de qualquer forma ele tá cagando para esse mercado, não faria diferença nenhuma para ele, né? Mas de qualquer forma ele falou isso aí, apesar de amar muito o velho Barça, mas você do outro lado tem que saber se isso cabe dentro da sua carteira. Como eu prezo pela diversificação, eu sempre acho legal, mas desde que caiba, como eu falei para vocês, na sua carteira de investimentos e que você aceite certa volatilidade, que por exemplo, desde 2020 os fundos imobiliários nunca mais voltaram, então andando de lado, feita a verruga do Zé Neto na cueca, naquela sunga, famosa sunga Brasil. Por quê? Porque o IFIX não tem tanta força assim como as ações da Bolsa. Aí o pessoal fala, não, mas a ação gera valor, mais valor a longo tempo. Óbvio que sim. Se botar na média o IBOV, o IDIV e o IFIX, o IBOV é uma carteira teórica de ações, o IDIV também é uma carteira teórica de ações que envolvem ações pagadoras de dividendos e o IFIX é o índice dos fundos imobiliários. Então, Brasil, esse cara aqui ganha no longo do tempo, mas isso na média de todos os ativos presentes nessas carteiras. Se você pegar o IBOV e excluir essa parte, falar, pegar o índice na média, vamos pegar algumas ações, lá de cá é vencedor em relação à variação patrimonial. Mas isso, como eu falei, depende da sua carteira, né? Porque você postou algumas outras do lado de cá, provavelmente você se lascou no curto prazo, enquanto do lado de cá você perdeu um pouquinho menos, mas também não teve uma valorização agora nos últimos, pelo menos, 2 anos, Brasil. Então tem que ter muita calma nessa hora, não deixar se influenciar aí por certas notícias do mercado financeiro e ver se de fato se essa categoria de investimentos faz sentido na sua carteira. Porque uma carteira de investimentos é igual dieta, cada um tem que ter a sua, Brasil, porque a sua vida é um jeito, a do outro é do outro jeito, um tem filho, outro não tem, outro quer comprar casa, outro não quer, outro tem necessidade de ter renda mensal, outras pessoas não têm. Então o bagulho é fazer aí do seu jeito, você acha bonitinho, tá bom? Então me conta aqui, Brasil, o que vocês acharam dessa treta toda, que eu vou vazar já, ó. Beijinho no frio de canal de vocês, não é Denis Meabara, investir e coçar, começar.